Olá, bem-vindo a mais um programa da série O Caminho. É muito bom ter a sua companhia no estudo da Palavra de Deus. Bem, o mundo cristão tem observado 2 dias diferentes. De um lado, conforme os 10 mandamentos originais, um grupo acredita que a Bíblia honra o 7º dia como sendo o sábado, dia do Senhor. Mas, por outro lado, a maioria dos cristãos observa com sinceridade o domingo, o primeiro dia da semana, acreditando ser ele um memorial da ressurreição de Cristo. Bem, em algum momento da história, alguém fez a mudança do dia de guarda. Como será que isso aconteceu? Quem mudou o dia de descanso do sábado, 7º dia, para o domingo, o primeiro dia da semana? Será que a Bíblia autoriza essa mudança? Pode a lei de Deus ser mudada? O assunto de hoje é um tema fascinante, um caminho sem atalhos. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos diante do Senhor aqui na sua casa. Filhinhos seus, Senhor, em lugares diversos, cada um chegando até o Senhor, à sua maneira, ao seu modo, trazendo diante do Senhor suas aflições, a sua vida, o seu coração. Mais uma vez, Senhor, queremos pedir ao Senhor que habite o nosso coração, habite este templo, o templo onde estão espalhados os seus filhos, essas casas. O Senhor possa estar conosco, através dos seus anjos e do seu Espírito. Mais uma vez, abre a nossa mente para ouvirmos a sua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Bem-vindos, a mais um programa da série O Caminho. Que bom que você veio. Vou dizer de novo aquilo que eu gosto de dizer. Você veio ao melhor lugar do mundo, porque aqui é a casa de Deus. E é impossível irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Bem-vindo você também, que está nos ouvindo através da Rádio Novo Tempo, ou em uma igreja, através da tela, acompanhando essa nossa classe bíblica tão especial e que nós temos feito durante vários dias. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 17, em continuação da lição de ontem, não é? E você vai ver, eu não vou fazer uma recordação hoje do que nós estudamos ontem, mas você vai começar a acompanhar, porque você vai ver aí no meio alguns slides. Ontem eu deixei a vocês uma pergunta no ar, não é? E nós estivemos falando a respeito da lei de Deus, depois estivemos primeiro sobre a graça, depois lei e graça, onde elas se encaixam, e depois mostrando ontem que o Senhor Deus, Ele deixa assim um espaço na sua lei para o sábado, e mostrando assim a veracidade do sábado. Eu disse para vocês e fiz um desafio para você vir nesse programa, assistir esse programa. Eu disse assim: você quer saber como guardar o sábado? E alguns textos também onde se apresenta na Bíblia, onde as pessoas têm dúvidas, onde algumas também apresentam para você causando dúvidas. E nós vamos estudar tudo isso aí. E como que mudou do sábado para o domingo? Essa é a nossa grande primeira pergunta hoje, não é? Do sábado para o domingo. Se hoje muitas igrejas guardam o domingo, das igrejas cristãs, como mudou do sábado para o domingo, se nós estamos estudando que Deus colocou o sábado como dia de guarda? E qual a importância também de nós estudarmos isso hoje em dia? Para que isso serve? O que isso vai influenciar na minha vida? Muitas perguntas, não é? E hoje eu ainda tenho mais assunto para falar do que ontem, então eu tenho que correr. Vamos correr. Vamos começar. Por que falar de um dia específico? Primeiro, as religiões em geral observam, se você olhar as religiões mais antigas da terra, você vai ver que elas têm sempre um dia de guarda. Não é o sábado, uma é a sexta-feira, outra é o domingo, mas elas têm um dia de guarda. De onde veio isso, se não do próprio Deus? Não é? O Senhor Deus foi quem estabeleceu um dia de guarda. E hoje, nós temos até hoje as religiões acompanhando, ou dedicando um dia para a guarda e para estar com Deus, justamente porque isso tem a origem em Deus. Nós temos, por exemplo, alguns eventos naturais que demarcam períodos de tempo. Vou explicar melhor o que eu quero dizer para você. Por exemplo, como é que você sabe que passou um dia? O que aconteceu na natureza que demarcou um dia? Movimento de rotação. O Sol girou em torno do eixo dele mesmo e aconteceu 24 horas. O que acontece que se passa um ano, por exemplo? É o movimento de translação, a Terra girando, certo? Em torno
do Sol. O outro é a Terra girando em torno do seu eixo. E esse é a Terra girando em torno do Sol. E aí passa um ano. O mês é caracterizado pelos movimentos lunares. E a semana? O que caracteriza uma semana? Nós temos para o mês, temos para o mês, para o ano, para o dia e para a semana. Não tem nada. Nada caracteriza. Por que nós dividimos o tempo em uma semana, em 7 dias, então? E por que o mundo inteiro faz isso? Simplesmente porque o Senhor Deus estabeleceu na palavra dele. E a palavra dele diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não tem nenhum elemento natural que demarca isso. Agora veja, continuando. Jesus acusado de não guardar o sábado. Algumas pessoas dizem, Jesus não guardou o sábado, e citam um texto bíblico. Esse texto bíblico é João 5,18, onde diz o seguinte: não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse texto está dizendo que Jesus violava o sábado? Está dizendo ou não? Sim ou não? E você aí em casa, o que você acha? Aqui diz o seguinte, um pouquinho antes disso aconteceu que Jesus entrou num lugar em Betesda, onde havia um poço, e as pessoas ficavam ali. A Bíblia diz que ele curou um paralítico, e depois ele encontrou o paralítico, e depois que ele conversou com o paralítico, e o paralítico saiu a anunciar que ele havia sido curado por Jesus. Aí vem esse texto de João 5,18, onde diz, não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse texto está dizendo que Jesus violava ou não guardava o sábado? Sim ou não? Na verdade ele está dizendo que os chefes da religião judaica, eles diziam que Jesus não somente violava o sábado, mas também que ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. Aliás, são 2 acusações. Eles diziam, ele diz que Deus é o próprio Pai dele, e Deus era o Pai dele ou não era? Era. Portanto, quem estava errado? Jesus ou os chefes, líderes judaicos? Eram os líderes. E a outra acusação que eles faziam era, ele não guarda o sábado, ele viola o sábado. Quem estava certo, ele ou eles? Nós vamos ver, eu não vou afirmar, porque eu sempre gosto de dizer aqui para vocês, eu não posso falar nada, quem tem que falar é quê? É a Bíblia, a palavra. Jesus declara que eles é que não guardavam o sábado. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus diz, eu guardo o sábado, e quando eu estou curando alguém no sábado, eu estou guardando o sábado. Vocês é que criaram preceitos. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque líderes, gente que tem tendência para o fanatismo, não é? Pessoa que leva a religião a extremos. Fanáticos são capazes, por exemplo, capazes de matar em nome de Deus. Quem ama a Deus e quem ama ao próximo mata em nome de Deus? Não. E esses homens aqui haviam feito regras e mais regras sobre regra. Por exemplo, eles haviam perdido o objetivo do sábado. Lembra no estudo anterior, Jesus diz assim, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mas eles diziam assim, não pode trabalhar no sábado. Então vamos lá, cortar grama é trabalhar, sim ou não? Então, se cortar grama é trabalhar, a gente não pode andar sobre a grama no dia de sábado, porque vai que eu resvalo o meu pé na grama e começo a cortar umas gramas. Eu estou trabalhando no dia de sábado. Então, eles não podiam andar na grama, estava dentro das regras deles. Por isso, Jesus diz isso aí. Tem outra coisa que eu gosto de citar. Por exemplo, eles diziam, carregar coisas no dia de sábado. Você pegar um caminhão, descarregar um caminhão com sacos de farinha, é trabalho ou não é? Você carregar um monte de lenços, é trabalho ou não é? Aí eles diziam assim, bom, carregar lenço no sábado, carregar lenço é trabalho, então não pode carregar lenço no sábado. Por isso, quando um deles estava gripado, o que eles faziam? Eles amarravam, costuravam o lenço na roupa. Agora dizia, agora faz parte do modelito, eu não estou carregando mais, faz parte da minha roupa. E eram coisas assim. Jesus diz assim, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Eu estou guardando o preceito de Deus, fui eu que instituí o sábado, fui eu que criei o mundo, e eu guardo o sábado da maneira que deve ser guardado. Vocês rejeitam o preceito de Deus e seguem a tradição de vocês mesmos. Agora, por que Deus pediria um dia específico? Eu coloquei aqui 5 motivos. E você vai ver que tudo isso que eu já falei vai começar a se provar mais ainda, conforme eu for lendo esses textos e apresentando a vocês. E vai ver também que esses 5 motivos têm base bíblica. Primeiro eu apresento os 5 e depois um por um com a sua base bíblica. Vamos lá. Primeiro, Jesus queria ver se nós andamos em sua lei ou não.
Segundo, ele queria no sábado proteger o desprotegido. Terceiro, ele queria libertar o cativo. Quarto, ele queria que nós tivéssemos um encontro especial semanal com ele. E quinto, para que nós fôssemos justificados pela fé. E aí você fala, ué, que negócio é esse? Guardar o sábado para ser justificado pela fé? Exatamente isso. Nós vamos começar a ver cada um. Por exemplo, primeiro, para que Deus pediria um dia específico? Para ver se nós andamos na sua lei ou não. Você lembra um texto que nós lemos esses dias falando disso? Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus disse, olha lá, vou mandar o pão. E lembra, nós citamos da outra vez, você lê um pouco mais desse texto, em Êxodo 16, e diz que eles colhiam cada dia o pão, e no sexto dia Deus diz, não precisa, no sábado não vai cair, então no sexto dia colha em dobro, para ver se o povo estava andando na sua lei. Cumpriu Jesus esse propósito da lei, enquanto ele esteve aqui na terra? Cumpriu ou não? Vamos ver. Esse é um dos textos, não posso apresentar muitos, mas tem vários. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, está aí Jesus cumprindo exatamente um dos propósitos do sábado. Eu tenho que te dizer mais. São mais de 5 propósitos. Tem muito mais deles. É que não dá tempo de apresentar hoje. Vou apresentar só 5 para você. Segundo, por que Deus pediria um dia específico? Para proteger o desprotegido. Vou explicar para você um negócio. Na Bíblia é apresentado várias vezes o sábado, é repetido. Por exemplo, a lei toda é repetida de novo em Deuteronômio. Foi dada em Êxodo 20, repetida em Deuteronômio. E o sábado é citado em outros lugares da Bíblia também. E nesses outros lugares, Deus vai acrescentando motivos para a gente guardar o sábado. Lá em Êxodo 20, Deus dá um motivo, ou dá vários motivos. Agora, para proteger o desprotegido, e esse texto está em Êxodo 23:12. Deus diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento. Um motivo: o sábado é para o jumento descansar. Ué, será que Deus estava dando um mandamento só por causa de um jumento? Era isso ou não? Ele completa para a gente entender melhor. E para que tome alento o filho da tua serva, em outras traduções, da tua escrava, e o forasteiro, o estrangeiro. Por que está dizendo isso aqui? Porque o animalzinho, porque as crianças, porque os escravos, os forasteiros, eram desprotegidos. Se Deus não os protegesse, o Senhor poderia colocá-los para trabalhar todos os dias da semana, e eles não teriam descanso nunca. E um escravo não fazia o horário de 8 horas por dia, não. Ele acordava quando o sol nascia, ele ia trabalhar, e trabalhava duro até quando o sol descia de novo, e quando anoitecia. Por isso Deus se preocupava com os desprotegidos, aqueles que não tinham quem os protegesse. Por isso Deus deu o sábado. Será que Jesus cumpriu isso aí, esse propósito da lei na vida dele? Mateus 12, de 9 a 12, presta atenção nisso aqui. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida. Jesus estava lá e de repente apareceu um homem com a mão ressequida, mirrada, a mão sem vida, fininha, magrinha, sem ação. E esse homem apareceu, mas era o dia de sábado, e aí diz que todos os líderes olhavam para Jesus, para ver se ele o curaria ou não, no dia de sábado. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Esse homem da mão ressequida, nós podemos colocar entre aqueles desprotegidos ou não? Você acha que pode ou não? Alguém que não podia trabalhar, que não podia colher, não podia fazer as atividades normais, e que dependia da benevolência das outras pessoas. Sem dúvida ele era um desprotegido. Então, continuando, então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Isso é Jesus perguntando para aqueles que estavam ali. Jesus não estava dizendo assim: é lícito guardar o sábado ou não? Não, ele disse: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? E o que eles responderam? Jesus continuou: salvar a vida ou tirá-la? O que é lícito fazer no sábado? Jesus está perguntando: o que a gente deve fazer? Salvar a vida ou tirar? Mas eles ficaram em silêncio. Então vamos lá, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Jesus quis dizer com tudo isso aqui o quê? É lícito sim fazer o bem no sábado, é lícito sim
Dar a vida a alguém, sim, é lícito, mas olha o que acontece logo em seguida. Jesus que tinha sido acusado, continua a ser mais acusado ainda. Terceiro motivo porque Deus pediria um dia específico, para libertar o cativo. Como é que a gente sabe disso aí? Bom, esse é um outro texto que está em Deuteronômio 5, 14 e 15. Aqui diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja só, eu falei para você que está em outros textos também o sábado, né? E aqui a gente encontra em Deuteronômio, na repetição da lei, e Deus acrescenta: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Olha aqui, Deus confirmando o que ele queria fazer antes, proteger o desprotegido. Mas ele continua dizendo: nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito. E continua dizendo mais: e eu tirei você de lá, da terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ou seja, Deus deu um motivo a mais. Guarda o sábado também, sabe para quê? Para vocês lembrarem que o sábado é um sinal, um símbolo de libertação. Eu libertei você de lá do Egito no passado, eu liberto você hoje da sua canseira, das suas obras da semana inteira, e eu vou libertar você no futuro, quando eu voltar, e quando você puder adorar comigo todos os sábados, como diz Isaías na palavra de Deus. Então o sábado Deus deu também como um símbolo da libertação de Deus, no passado, no presente e no futuro. E será que Jesus cumpriu esse propósito do sábado também? Vendo a Jesus vê uma mulher que fazia 18 anos, tinha um problema na coluna terrível, e ela andava encurvada. Vendo a Jesus, disse-lhe: mulher, estás livre. O sábado foi dado também como um dia para libertar o cativo. Lembra? E Jesus usa que palavra? Estás livre. Só isso, pastor? Está usando só essa palavrinha para ligar as duas coisas? Pois vamos continuar. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Será que ele estava certo? Ele estava dizendo: Jesus não deve curar no sábado, porque os outros dias são para você curar as pessoas, não o sábado. Estava certo esse homem ou não? Não? Quem estava certo? Agora vamos ver o que Jesus continua dizendo. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas. E o que é hipócrita? Falso. Você fica falando uma coisa, mas você não faz isso, você faz diferente. E o pior ainda, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Ou seja, no sábado, aqueles homens que tinham um boi e que tinham um jumento, eles iam lá e tiravam da manjedoura e levavam para beber, ou levavam água para aquele animal. Mas eles não queriam que Jesus curasse no sábado, porque eles queriam acusar Jesus, preferiam guardar os preceitos deles do que os preceitos de Deus. Será que Jesus cumpriu isso? Vamos continuar. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Olha a expressão que Jesus usa. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado dessa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ou seja, Jesus cumpriu também esse outro objetivo do sábado. E aí você começa a pensar agora: qual foi o primeiro objetivo do sábado? Você lembra? Qual foi o primeiro? Proteger o desprotegido, né? E como é que a gente guarda o sábado então? No sábado você pode proteger o desprotegido, você pode trabalhar com crianças desamparadas, com idosos, você pode dedicar tempo a fazer isso. Jesus também, a segunda coisa foi libertar o cativo. Ou seja, você pode tomar também o dia de sábado para ajudar pessoas. Por exemplo, visitar os que estão presos. Você pode ajudar pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão escravas dos vícios. E você pode tomar esse tempo para lidar com essas pessoas e ajudá-las. Que mais? O quarto, para que tenhamos um encontro especial semanal com Jesus. O sábado, o quarto propósito, é para que nós tenhamos um encontro semanal
com Ele, com Deus. Será que Jesus cumpriu esse propósito? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado é que dia da semana? O 7º. Qual é o primeiro dia da semana? Porque como você sabe isso? Sabe que tem gente que não sabe qual é o primeiro e qual é o segundo? Mas em português é tão fácil, não é? Porque o segundo dia chama como? Segunda. E o terceiro chama o quê? Terça, quarta, quinta, sexta. Por isso o 7º é o sábado e o primeiro é o domingo. E às vezes o nosso calendário começa na segunda, que coisa incrível. Ele tem que começar no domingo e terminar no sábado, porque vai do primeiro ao 7º dia da semana. Agora veja só. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Na sinagoga ele levantou-se para ler. O que Jesus fazia de sábado também? Além de curar as pessoas, além de libertar os cativos, ele fazia o que mais? Ele ia à igreja no dia de sábado. E é por isso que a gente vai à igreja no dia de sábado. Porque Jesus fez essa coisa. Jesus fez assim. E aí a gente vai seguindo o exemplo de Jesus, do jeito que ele fez. Agora o 5º, para que sejamos justificados pela fé. Deus pediu um dia específico, o dia de sábado, para que nós pudéssemos ser justificados pela... Que dia se observa hoje? No mundo ocidental, no cristianismo, o domingo. Por quê? 2 explicações. Se você pergunta isso a um evangélico, ele diz que é porque é o dia da ressurreição de Cristo, certo? Qualquer pessoa evangélica diz, nós guardamos o domingo porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Se você perguntar para um católico, ele vai dizer, porque a igreja tem autoridade para mudar do sábado para o domingo. É assim. Essa é a justificativa, isso é o que se explica. Vamos estudar isso aqui. Está alguém autorizado a mudar a lei? Deuteronômio 4:2 diz, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Jesus está dizendo para não acrescentar nada, e nada retirar também. Apocalipse 22:18, João é mais específico, e ele é mais duro ainda, veja só, eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte do fruto da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Olha como João é duro. Alguém está autorizado a mudar o que está dentro da lei? Alguma coisa que está dentro da palavra de Deus? O próprio Deus prometeu não alterar e não mudar os seus mandamentos. Salmo 89:34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Será que nos mandamentos tem alguma promessa? Deus diz que não modificarei as promessas dos meus lábios. Tem alguma promessa ou não? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo, é o que diz. Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus diz, eu não mudo. E ainda mais quando a gente se lembra que o Deus do Antigo Testamento, o Deus que andou com Moisés, é o próprio Jesus, o eu sou, e por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele diz, eu não mudo. Como é que você vai achar que as minhas coisas mudaram e que minha lei mudou? Mudou Jesus o dia de guarda? Nós já olhamos vários textos nos últimos programas, mas vamos confirmar, Mateus 5:17 e 18, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Enquanto existirem os céus e a terra. E os discípulos e os apóstolos, teriam eles mudado o sábado para o domingo, o dia de adoração? Nós vimos alguns exemplos também, não é? Mas vamos lá, Tiago foi o primeiro líder da igreja cristã primitiva em 40 da nossa era, no ano 40 da nossa era. Tiago 2, 10 e 11 diz, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de
todos, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás, e assim por diante. Atos 16, 13. Lucas contou no livro de Atos a respeito de Paulo e de Timóteo, o que eles faziam. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Veja só, para aqueles que dizem assim, não, eles iam lá na sinagoga porque eles queriam pregar para o judeu, lembra que eu disse esses dias aí para vocês? Mas nesse dia eles não foram na sinagoga e não foram pregar para judeu, eles foram para o rio para procurar um lugar de oração. E era que dia? Ou seja, eles continuavam guardando o sábado. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo na Bíblia? Quantos? Me ajudem lá. Quantos textos falam do domingo? Aí eu vou te dizer uma coisa, a palavra domingo não aparece nenhuma vez na Bíblia, nenhuma vez. Contudo, aparece sim a palavra, o termo primeiro dia da semana. Agora sabe quantas vezes ela aparece? Na Bíblia, o primeiro dia da semana nunca é chamado de domingo e ela aparece 8 vezes. Na sua lição, você vai encontrar aí os 8 textos bíblicos onde aparece o domingo. E você vai ver o seguinte, nenhum deles, nenhuma vez diz que esse deve ser o dia de adoração e que nós devemos adorar a Deus nesse dia. Nenhum deles diz também que foi trocado do sábado para o domingo, só fala 8 vezes, e não diz nenhuma que nós devemos ir à igreja ou adorar a Deus ou fazer como diz nos textos a respeito do sábado. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo não é o domingo, é o batismo, porque o batismo significa que eu sou enterrado na água com o meu velho homem e a minha velha natureza de pecado, e eu ressuscito para uma nova vida com Jesus. Ou seja, na Bíblia, o que é símbolo da ressurreição não é o domingo, é o quê? É o batismo. Como Jesus considera certas práticas que não têm fundamento na Bíblia. Olha o que ele diz, Marcos 7, 6 a 8 e 13. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Ele estava falando com aqueles líderes, não é? Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. O Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse, filho, por favor, não deixe aquilo que eu ensino para você, para trocar por aquilo que os homens ensinam para você, porque não vale a pena. Eu não posso perdoar aquele que deixa de lado o que eu ensino, para fazer o que ele quer, o que outros ensinam. Como Jesus considera ainda essas práticas? Marcos 7, de 6 a 8 e 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo? Agora veja, nós vamos entrar numa outra fase, porque a Bíblia começa a revelar para nós o porquê mudou do sábado para o domingo. E também nós vamos aprender agora o como mudou. O que aconteceu historicamente que mudou do sábado para o domingo? O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo? Essa é a pergunta. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Deus estava dizendo assim, olha, cuidado, porque nos últimos tempos, depois de Jesus, vai acontecer na igreja uma apostasia. E o que é apostasia? Vamos seguindo. Qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte, presta atenção, que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora você tem que procurar, e tentar entender, quem se assenta no trono de Deus, parecendo como Deus, querendo parecer Deus, e dando ordens como Ele. Agora veja, o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Continuando, Daniel 8:12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Lembra-se daquela profecia de Daniel que nós estudamos esse tempo aí? E fala que
lançou a verdade por terra. Olha só, estava descrito. Jesus mesmo, a própria Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor falou para os profetas, e os profetas escreveram dizendo: olha, não se assustem, porque antes que eu venha vai acontecer uma apostasia, a verdade vai ser lançada por terra, as coisas serão mudadas, alguém vai tentar pegar o meu lugar. Aí diz o seguinte: a verdade seria lançada por terra, a igreja de Cristo passaria pela apostasia e seria dominada por pessoas que introduziriam costumes pagãos. Agora vê o que acontece na história. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? A quem os pagãos adoravam? Deuteronômio 4:19 diz assim: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Ele está dizendo assim, que você não olhe para o sol, para a lua, para as estrelas e se incline perante eles. Ou seja, aquelas pessoas estavam acostumadas a adorar o sol. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso aconteceu? O que esse texto da adoração do sol tem a ver com a mudança do sábado? Quem foi que ordenou a mudança da guarda do sábado para o domingo? Primeiro, você pode pegar qualquer livro de história. O imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era. Quem era esse imperador? O imperador Constantino, ele alcançou a igreja cristã numa época em que a igreja, depois que Estevão foi assassinado, os cristãos começaram a ser perseguidos. E você vê histórias do Coliseu Romano, histórias dos cristãos que eram jogados para as feras. E eu fico imaginando, se eu estivesse hoje aqui pregando, naquela época, o que seria? E você vê que numa série de conferências, a coisa começa lotada, e conforme os temas vão acontecendo, e conforme a verdade vai sendo mostrada, e conforme a verdade vai sendo erguida, e a luz vai iluminando as pessoas, de repente um começa a deixar aqui, e outro começa a deixar ali, porque o caminho é assim, ele começa largo aqui, mas lá na frente ele fica como? Estreito, mas aqui tem nuvens, e lá está a luz do dia, a luz do Senhor Deus, é assim. O que eu tenho perguntado para você, querida, é o que eu tenho perguntado para você, o que você faz com a verdade? Essa é a pergunta, essa é a pergunta. O que você faz quando ela cai no seu coração? Você diz, não, é verdade demais para mim, não dá. Ou você diz, não deve ser bem assim. Ou você procura mais, e eu tenho dito para você, você tem dúvida, me procure. Tem dúvida, procure a minha equipe, porque eu estou aqui para responder qualquer dúvida que você tenha. Nós estamos aqui para responder qualquer dúvida que você tenha, mesmo que você não esteja na igreja, mesmo que você esteja na rádio, liga para nós, para a Rádio Novo Tempo, acessa o nosso site, telefona para a TV Novo Tempo. Nós estamos aqui para responder qualquer dúvida que você tenha, sempre usando a palavra de Deus. Agora veja, Constantino perseguiu tanto a igreja, e eu fico pensando, já pensou se eu estivesse convidando você para ser cristão nessa época? E daqui a pouco você tivesse que começar a correr da perseguição, porque senão você seria entregue para os leões, para ser devorado? Que época terrível, não é? De seguir a Jesus. Mas a gente vive numa época de liberdade, onde você pode seguir ao Senhor Jesus se você quiser, onde você pode fazer a sua vontade e ter a sua liberdade religiosa. A única coisa que nós temos são pessoas que às vezes olham para nós assim, e que podem chamar você disso, ou chamar daquilo, ou que podem taxar a sua religião e a fé que você aceitou. Mas veja só, Constantino foi um imperador esperto, porque a igreja era perseguida, e os historiadores da época diziam, conforme o sangue dos cristãos é derramado no chão, isso é como se fossem sementes lançadas no chão, e mais cristãos aparecem, eles não cedem diante da perseguição, e nenhum imperador romano conseguia conter o crescimento do cristianismo, porque o poder do Espírito estava ali, sobre aquelas pessoas. Constantino pensou o seguinte, guiado pelo inimigo de Deus, eu não vou perseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou me declarar cristão, e eu vou introduzir dentro do cristianismo tudo aquilo que eu acredito, as heresias nas quais eu acredito, e eu vou fazer um cristianismo segundo a minha imagem. E ele fez isso, porque como eu digo para você, e eu disse outras noites, não é? Ninguém corre o risco de ter vontade de beber um copo de veneno, se for dito que é veneno. Diz, olha, esse veneno é lindíssimo, olha só, vermelhinho, está geladinho, bebe, ele é veneno, mas é uma delícia, você não vai beber.
Mas se forem colocados gotas de conta-gota, um pouquinho por dia, no seu copo, sem você perceber, aí você vai beber e vai morrer, sem saber. E Constantino fez isso. Ele disse, eu não vou mais lutar contra os cristãos, eu vou me unir a eles. Se você não pode com ele, junte-se a eles, e eu vou introduzir, e eu vou minar a fé dos cristãos. E você pode ver que a partir daí, a igreja começou a mudar, e as tendências dentro da igreja cristã, e a igreja dali a pouco, lá na frente, passou por um período escuro, negro, onde não havia mais o amor de Cristo, onde o Espírito de Deus havia se retirado da igreja. O que esse homem fez? Ele decretou o dia oficial de guarda, que era o domingo. Constantino era adorador do Deus Sol e converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs que ele tinha, inclusive a adoração de imagens e de ídolos. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso aconteceu? Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570, e diz assim: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa e preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. É isso que está escrito lá no catecismo. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Quando? Gênesis 2, de 1 a 3, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Deus criou em 6 dias, descansou no 7º, e ele disse, agora guarda o sábado, como eu estou fazendo, para proteger o desprotegido, para poder libertar o cativo, para você se encontrar comigo um dia por semana. E saiba de uma coisa, Deus pede mais do seu tempo do que do seu dinheiro, porque as igrejas falam sobre dízimo, não é? E lá na frente eu quero te explicar por que as igrejas falam de dízimo, se isso é bíblico ou se não é bíblico. Mas Deus pede lá, segundo dizem, o dízimo é a 10ª parte, e do seu tempo ele não pede a 10ª parte, ele pede a 7ª parte, é uma fatia maior. Pega uma pizza e divide em 7, e pega essa mesma pizza e divide em 10, o pedaço maior vai ser na de 7 ou na de 10? Na de 7. Deus pediu mais do seu tempo do que do seu dinheiro. Deus quer passar tempo com você. Deus fica lá esperando você no dia de sábado. Filho, vem aqui na minha casa, eu tenho uma bênção especial para te dar. Mas você diz, não, eu não vou nesse dia, porque ele é um dia igual ao outro. Eu posso escolher o meu dia de adoração, eu faço o que eu quero. E aí, como é que fica? Você pode fazer, mas não vai ser igual, porque a bênção está no outro dia. Eu quero contar uma historinha para você, rapidinho. Meu tempo já esgotou. Mas meu menino fez aniversário quando ele tinha, acho que era 8 anos, o mais novo. E o aniversário dele era na quarta. E a gente preparou uma festinha para o domingo, de tarde. Então na quarta, ele levantou, a gente deu parabéns, tudo, lembrando para ele, criança, 8 anos, olha, a festinha vai ser domingo, hein? Ele ia fazer 8 anos. E aí no domingo teve a festinha. A primeira pessoa que chegou com um presente, deu um beijinho dele e disse, quantos aninhos você está fazendo? Ele disse, 9. Eu digo, não filho, não é 9, é 8. Não, 8 eu fiz quarta-feira. Dá para você entender isso aí? A cabecinha de uma criança, como é que é? A festa foi feita no domingo, mas o dia do aniversário foi quando mesmo? Na quarta-feira. Você pode até comemorar o dia da criação em outro dia, mas o seu aniversário mesmo vai ser no sábado. Não tem jeito. Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele estabeleceu. O aniversário da criação, não tem jeito de mudar, é naquele dia. Quem deve ter a prioridade na nossa obediência? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora eu quero te dizer o seguinte, o que você faz com isso? O que você faz? O que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer assim, você está errado, como é que você faz essa coisa? Imagina, olha aqui, eu estou provando para você que está certo. Eu não estou tentando fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Como eu tenho dito a vocês, Deus me chamou para uma função. E a minha função é pregar a verdade. E a verdade, eu vou dizer para você, ela não é mesmo assim popular. Não é popular. Porque quando a verdade aparece, as pessoas, muitas delas se escondem, muitas não querem compromisso com a verdade.
outras não querem saber. E aí você começa a ficar preocupado, assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Como é que eu vou fazer? Porque agora eu aprendi que o homem quando morre não tem a alma que continua morrendo, e agora, vivendo. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver com isso na minha cabeça? Aí você continua e você descobre que o dia de guarda não é o domingo, é o sábado. Você diz, meu Deus, eu tenho um comércio, meu Deus, eu tenho tanta coisa, eu tenho trabalho, o que eu vou fazer? Vou perder o meu emprego por amor a Jesus? E o que eu vou fazer para guardar a lei de Deus? E eu tenho uma coisa para dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não adianta as coisas, não procura você resolver a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e ele vai começar a abrir as portas para você. Eu tenho que terminar, é uma pena que eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu comecei a fazer uma conferência como essa numa igreja onde eu era pastor, e lá frequentava o Eliseu. Aliás, o Eliseu era esposo de uma senhora da igreja, que já era da minha igreja há muito tempo, mas o Eliseu não ia nunca. Mas a gente fez um convite especial para o Eliseu, e ele começou a ir e frequentou a igreja um tempão. O Eliseu era um camarada sério, ia para a igreja sempre sério, não sorria nunca. E ele foi, e de repente num dia ele aceitou o apelo para entregar o coração a Jesus. E passou mais um tempo, e ele aceitou de novo, e várias vezes ele se levantou. Mas o Eliseu continuava sério. Um dia, o Eliseu passou por mim na porta, e ele me cumprimentou, e deu um sorriso, que pela primeira vez na minha vida eu vi os dentes do Eliseu. E a esposa dele veio logo depois, e quando ela passou, eu estava curioso já, né? Porque ele passou, me deu um sorrisão assim, e eu disse para ela, o que aconteceu com Eliseu? Ela disse, pastor, Eliseu já estava incomodado há vários dias, porque ele tinha ouvido a pregação, e ele trabalha no sábado, e a gente precisa do trabalho do Eliseu, porque como é que nós vamos fazer? Meu marido vai perder o trabalho numa época dessa. E a gente começou a orar, pastor, a gente começou a orar. E o Eliseu deu esse sorriso, porque hoje veio o dono de uma empresa aqui em casa, e ele veio chamar o Eliseu para ganhar mais do que ele ganha, e ele vai ter o sábado livre. E é por isso que o Eliseu deu esse sorriso para você, pastor, porque já estava muito tempo de oração e de luta. Querido, eu quero te dizer um negócio: se você conhece ao Senhor Jesus, se você confia nele, e se você entrega o seu caminho para ele, ele vai fazer a coisa por você, ele vai arrumar tudo para você. Você tem que querer, tem que colocar sua vida na mão dele. Você não pode sair atropelando sua família, seus parentes, seus queridos, os seus amigos. Você não pode sair atropelando tudo, olhando para as outras pessoas e dizer, gente, vocês estão errados, olha o que diz a Bíblia aqui, mas como é que vocês não enxergam isso? Não é assim que Jesus fazia. O Senhor Jesus traz a verdade pura e cristalina, mas como ele falou, quando disse para o jovem rico, ele não deixava de dizer a verdade, mas ele falava com amor. E por misericórdia, eu espero que você sinta, não arrogância da minha parte, mas amor da minha parte ao falar para você e expor essas verdades, porque isso aqui tem produzido na minha vida, viver isso aqui, tem produzido uma paz, um descanso. Isso aqui tem produzido na minha vida e da minha família, tanto com os meus pais, como com os meus filhos agora, tem produzido efeitos maravilhosos, e que eu gostaria que você vivesse também. É que eu quero contar mais para frente, infelizmente não dá. Ou você tem uma decisão a fazer. E eu não quero que você faça uma decisão assim, decido guardar o sábado. Não, essa não é a decisão. Eu quero que você faça um compromisso, seja qualquer for que esteja no seu cartão. Eu quero que o seu compromisso seja assim: Senhor, o meu compromisso é assim, eu estou com o Senhor para o que der e vier. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E se por acaso essa é a verdade mesmo, toca no meu coração, fala comigo, me incomoda, e eu vou me sentir incomodado, e quando eu checar que é verdade, eu vou sentir paz, e aí o Senhor vai abrir a porta, porque eu não posso fazer nada disso, mas hoje eu vou entregar minha vida ao Senhor. É isso que eu vou fazer, custe o que custar, seja o que for, a minha vida é do Senhor, porque eu confio no Senhor. Essa é a decisão. Se você quer estar com Ele, custe o que custar. Então, enquanto eu oro agora, você estende a sua mão, coloca o seu cartão, a sua lição com a sua decisão. Senhor Jesus, estendemos a nossa mão para dizer: Senhor, estamos aqui, Senhor, abalados com o que ouvimos. Estamos aqui, Senhor, surpresos. São tantos textos da Bíblia, tantas coisas, tantas novidades.
O que vivemos é tão grande, tão forte, Senhor, até hoje, que apesar de tantas evidências, tantas provas, ainda estamos aqui pensando, não pode ser, não deve ser, tem alguma coisa errada. Senhor, se essa é a verdade, impressiona esses corações. Fala com eles. Fala todo dia com eles, Senhor, dizendo, filho, abre os olhos, olha aí. Você não está pedindo para mim a verdade, você não tem pedido para mim um encontro de verdade comigo, pois eu estou dando para você, filho. Se não é a verdade, Senhor, que isso se apague desses corações. Mas, Senhor, se for a verdade, eles estão agora preocupados com o futuro. Não deixe com que se preocupem, Senhor. Coloca a sua mão sobre essas pessoas, toma-os. Enquanto levantamos a mão de novo, dizemos, Deus, toma a minha mão. Toma a minha escolha, a minha decisão, a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não faço compromisso com o dia da semana, não faço compromisso com nada, com religião, com placa de igreja. Eu faço o meu compromisso com o Senhor. Toma essas mãos, Senhor, que agora se erguem para esse compromisso com o Senhor e com a sua verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você deseja conhecer mais sobre o plano de Deus para a sua vida, peça agora mesmo o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus e você poderá acompanhar aí na sua casa a série O Caminho. Então escreva pra gente, o nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou se preferir, Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, e nós vamos lhe enviar essa série de estudos totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.